Tudo começou há 40 anos, em uma acanhada fábrica em São Bernardo do Campo, que o grupo Volkswagen tinha comprado da Chrysler em 1980. A Volkswagen e o Fusca o mundo inteiro já conhecia, mas até então ninguém tinha visto um caminhão ostentar essa marca. Isso até 1981, quando foram lançados aqui no Brasil os primeiros caminhões Volkswagen do mundo. Assim começou a exótica história de uma marca alemã com matriz no Brasil, com 2 modelos cara chata que tiveram as cabines desenhadas pela MAN na Alemanha e teimavam em ser diferentes do resto dos caminhões bicudos que circulavam no país. Marca alemã consagrada e a reconhecida criatividade brasileira fizeram toda a diferença. 4 décadas depois, e com mais de 1 milhão de veículos produzidos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é hoje muito bem conhecida, uma das maiores fabricantes de veículos comerciais do mundo. E nós iniciamos com 2 modelos de veículos, e hoje, para você ter uma ideia, entre as configurações nós temos 280. Então, essa é a grande diferença. A segunda é que nós tínhamos uma fábrica relativamente antiga na época, e hoje nós temos aí o benchmarking do mercado brasileiro de produção de caminhões, que é a nossa fábrica em Resende, com o consórcio modular. E nós tínhamos alguns concessionários, revendedores, e hoje nós temos uma das maiores redes de concessionários do Brasil. Tínhamos uma participação de mercado inexpressiva e hoje temos quase 1/3 do mercado. Não estávamos em nenhum país fora o Brasil e hoje estamos em mais de 30 países. Então, são lembranças realmente importantes e como eu falava inicialmente, e temos a consciência que é só o início de uma longa caminhada de mais sucesso aí. Com a estratégia de produzir veículos sob medida para as necessidades dos clientes, nos primeiros 10 anos de existência foram lançados novos caminhões Volkswagen e os volumes anuais de produção se multiplicaram por 10, incluindo o fechamento de grandes contratos de exportação de milhares de caminhões para a China e para a Paccar nos Estados Unidos, onde os modelos Volkswagen foram vendidos com as marcas Kenworth e Peterbilt. No fim dos anos 80, a associação entre Volkswagen e Ford na Auto Latina uniu as operações das duas empresas no Brasil e na Argentina. Em 1990, a Volkswagen passou a produzir caminhões junto com a Ford na fábrica do Ipiranga. Com o fim da Auto Latina, em 1994, a Volkswagen Caminhões e Ônibus ficou sem fábrica. Mais uma vez, a empresa teve de colocar em prática toda a sua criatividade e agilidade. Menos de um ano após o fim da Auto Latina, escolheu e começou a construir sua nova fábrica em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. Mais do que isso, arrumou 7 sócios, que decidiram entrar em um negócio inovador, o consórcio modular, onde os fornecedores dividem investimentos, trazem suas tecnologias e participam diretamente da produção dos veículos. Em 1º de novembro de 1996, a Volkswagen Caminhões e Ônibus e seus 7 sócios fornecedores inauguraram a fábrica de Resende e o consórcio modular, até hoje não copiado integralmente por nenhuma outra fabricante de veículos. Com o consórcio modular, a Volkswagen Caminhões e Ônibus conseguiu não só viabilizar sua própria existência, mas pavimentou uma trajetória de crescimento acelerado. Nos primeiros 10 anos de operação, foram fabricados 300 mil caminhões e chassis de ônibus em Resende, mais do que o dobro de tudo que a empresa fez em seus primeiros 15 anos. De 1 milhão de veículos produzidos em 40 anos de história, 870 mil deles foram feitos nos últimos 25 anos em Resende. Os lançamentos foram multiplicando o portfólio e as vendas. Na virada do século, foi lançada a série 2000 com 15 caminhões de 4 a 40 toneladas. Em 2001, com apenas 20 anos de idade, a Volkswagen chegou à liderança do mercado brasileiro de caminhões.
e ficou em segundo lugar no segmento de ônibus. Desde então, a marca nunca mais saiu do topo do ranking nacional de vendas de veículos comerciais pesados. O sucesso continuou a partir de 2005, com o lançamento dos novos caminhões leves Delivery e dos semipesados e pesados Constellation, com cabines desenhadas na divisão de veículos comerciais da Volkswagen na Alemanha. Sem matriz no exterior, a Volkswagen Caminhões e Ônibus sustentou investimentos com seu próprio caixa. Em 25 anos, desde a fundação da fábrica de Resende em 1996, já foram aplicados 5 bilhões e meio de reais em novos produtos e meios de produção. E mais 2 bilhões serão aportados até 2025. Os ciclos bilionários de investimentos promoveram modernizações constantes na fábrica de Resende, mas também serviram para alimentar a engenharia brasileira da empresa e a criação de novos veículos, sem a dependência da matriz no exterior. Com produtos robustos, desenhados para mercados emergentes, a Volkswagen Caminhões e Ônibus traçou o seu próprio plano de internacionalização. Já exportou mais de 155 mil veículos desde a sua criação e hoje está presente em mais de 30 países. Em 2004 foi inaugurada a linha de montagem no México, a primeira operação fora do Brasil. Em 2005 começaram a ser montados caminhões Volkswagen na África do Sul, e assim a empresa foi ganhando mercados internacionais. Em 2009, a Volkswagen Caminhões e Ônibus foi formalmente comprada pela MAN e passou a se chamar MAN Latin America. A fabricante alemã centenária de veículos comerciais já era uma velha parceira, desde o desenho da primeira cabine, e o grupo Volkswagen já era seu maior acionista. Assim, o nome da empresa mudou, mas a sua independência continuou igual. A sede, a direção e a engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus continuaram no Brasil, mas o grau de cooperação internacional aumentou com a matriz no exterior. Em 2011, motores da MAN começaram a ser produzidos no Brasil, sob contrato com a MWM, para equipar caminhões e ônibus Volkswagen. Em 2012, a fábrica de Resende iniciou a montagem de caminhões pesados MAN TGX. A cooperação internacional tornou possível o acesso a mais tecnologias, mas não tirou a independência da engenharia brasileira da empresa. Até hoje é a única no mundo a projetar e produzir caminhões e ônibus com a marca Volkswagen. Em 2016, o grupo Volkswagen criou a Volkswagen Truck & Bus, reunindo em uma nova divisão internacional todas as suas fabricantes de veículos comerciais pesados, a alemã MAN, a sueca Scania e a brasileira Volkswagen Caminhões e Ônibus, que assim recuperou sua identidade original. A partir de 2018, a holding adotou outra estrutura societária e mudou de nome outra vez, passando a se chamar Traton Group, com ações próprias negociadas na Europa. Mas as empresas do grupo continuaram as mesmas e a Volkswagen Caminhões e Ônibus seguiu com sua independência. Em 2017, a Volkswagen fez uma das mais importantes renovações de seu portfólio de caminhões, com o lançamento da nova geração da linha Delivery, que também teve a cooperação internacional do grupo na Alemanha, mas todo o projeto e investimento foram feitos no Brasil. Em mais uma surpresa da engenharia brasileira, a nova família Delivery já nasceu com uma versão elétrica. No fim de 2017, a Volkswagen apresentou ao mundo na Alemanha o e-Delivery. A fabricante anunciou o primeiro cliente do e-Delivery apenas alguns meses após apresentar o modelo. Em 2018, a Ambev confirmou o início dos testes e a intenção de comprar 1.600 unidades do caminhão elétrico até 2023, na maior compra de veículos elétricos já anunciada no mundo até então. No fim de 2020, a Ambev confirmou a compra das primeiras 100 unidades que começam a ser produzidas em Resende no fim do primeiro semestre de 2021. Para produzir veículos elétricos, a Volkswagen Caminhões e Ônibus lança a mão da mesma fórmula usada 25 anos atrás para construir a fábrica de Resende com o consórcio modular. Em 2019 foi criado o E-Consórcio,
que reúne 8 empresas. Desta vez, além de participar da produção de veículos comerciais elétricos Volkswagen em Resende, os parceiros do e-consórcio também trabalham nos projetos e vão fornecer infraestrutura para a recarga de baterias e manutenção. Já está nos planos da Volkswagen a produção de mais versões do e-Delivery e outros veículos eletrificados, como é o caso do Volksbus e-Flex, um ônibus híbrido plug-in, que tem tração elétrica alimentada por baterias que podem ser recarregadas na tomada ou por um motor flex instalado a bordo, neutro em emissões quando abastecido com etanol. É mais uma solução da engenharia brasileira, que eletrificou um ônibus com um motor produzido no Brasil pela divisão de automóveis da Volkswagen. Chegando aos 40 anos de operações e com um portfólio já bastante diversificado, no fim de 2020 a Volkswagen Caminhões e Ônibus avançou para o único segmento em que ainda não estava presente. Com investimentos de R$ 1 bilhão, lançou a linha de caminhões extra pesados Meteor. Em mais um exemplo de cooperação internacional com empresas do grupo Traton, os caminhões Meteor usam os motores MAN D26 de 460 e 520 cavalos, também fabricados no Brasil sob contrato com a MWM. De marca brasileira exótica de caminhões a membro internacional do grupo Traton, os 40 anos da Volkswagen Caminhões e Ônibus revelam uma história de sucesso meteórico no mundo do transporte de cargas e passageiros. Eu diria que esses primeiros 40 anos foram de sucesso, o que nos dá uma boa base para que os próximos 40 anos sejam de sucessos ainda maiores, porque a base que nós temos hoje é infinitamente maior ou melhor do que aquela que nós tínhamos, como eu mencionei. 2 modelos, uma fábrica relativamente antiga, 2 ou 3 revendedores. Hoje nós temos 280 diferentes aplicações, uma das fábricas mais modernas de caminhões e ônibus do mundo, uma rede de concessionários que é benchmark, e crença que o negócio de caminhões e ônibus aqui no Brasil é um bom negócio. O mercado brasileiro é o primeiro mercado, é o mercado mais importante para o grupo Traton no mundo, seguido pela Alemanha. Isso nos credencia a acreditar que nós vamos ter aí um futuro bastante bom e certamente seguindo essa trajetória de sucesso que iniciou há 40 anos.